Eu gostaria de apresentar os dois palestrantes de hoje, que é o professor Pascoal, do nosso programa, professor da FIPECAF, professor do programa de mestrado profissional em Controladoria e Finanças, e o professor Rodrigo Paiva, também do mesmo programa, do qual eu sou coordenadora. Esses eventos, acho que por vício de linguagem, nós chamamos de palestra, né? E professor tem esse tom, né, professoral de fazer palestra, mas na realidade esse evento é decorrência de um grupo de estudos que foi formado com professores da FEA-USP e professores da FIPECAF. Esse grupo de estudos, ele visa trazer soluções para o ambiente das pequenas e médias empresas, né? Por isso, convidamos aqui os profissionais que atuam nesses ambientes, né, das pequenas e médias empresas, para justamente por meio do nosso conhecimento, né, da troca de conhecimentos entre o conhecimento proporcionado pela academia e o conhecimento prático, possamos trocar ideias e trazer soluções. Para tanto, nós precisamos identificar alguns problemas, né? Então, a proposta não é ficar num esquema de palestra. Os dois, agora eu não sei como chamar, palestrantes, os dois professores, os dois oradores, então, os dois profissionais aqui, porque são todos profissionais, eles vão lançar um tema, né, para provocar essa discussão, né, que hoje nós estamos no quarto evento. O evento de hoje trata do outsourcing estratégico. Então, é nesse sentido que eu vou passar a palavra para os dois e vamos, então, fazer nesse esquema, né? Vocês vão fazer uma provocação para vocês, para o público aqui. Eu considero, Juliana, que o público que está online também possa participar, fazer questões, ok? Então, nós ficamos nessa expectativa. Bom, sucesso e vamos aguardar, então, aqui a apresentação dos dois. Obrigada. Bom dia a todos. Gostaria de lembrá-los, né, que nós, para aqueles que estão assistindo simultaneamente, nós vamos proporcionar uma interatividade. E, para tanto, é imprescindível que vocês baixem o aplicativo Nearpod e coloquem nele esse código PIN BGTRE para que tenham acesso. E, à medida que a nossa conversa for caminhando, algumas perguntas vão sendo feitas. Não existe certo nem errado, é simplesmente uma forma de interagir para que a gente tenha uma ideia da audiência, como é que ela se comporta em termos de ações, conhecimentos, e que promovam uma interatividade melhor nesse sentido. O professor Rodrigo vai começar falando e, à medida da necessidade, eu vou interagindo em alguns pontos. Muito bom dia a todos os presentes, bom dia ao público que nos assiste pela internet. Bom, então o nosso tema central de hoje é decisão de outsourcing, que muitos conhecem como terceirização, né? Outsourcing é um nome em inglês para terceirização, então fiquem à vontade para nominar da maneira que melhor venha o seu conhecimento. Eu acho que a gente pode iniciar esse evento, Pascoal, com algumas questões de perfil, né? Quem já conseguiu baixar, né, o aplicativo Nearpod, né, já poderia responder a primeira questão, que a gente vai fazer aqui uma avaliação de qual é o principal segmento econômico da qual vocês atuam como atividade principal. Pode ser até mais de um, essa resposta permite mais de uma alternativa, tá? Então, responda que a gente já vai fazer aqui uma avaliação. O Pascoal vai comentar também aqui no outro microfone. Primeira pergunta. Bom, nós temos
66%, desculpe, mudou, 60% de pessoas que são da área de serviço, 30% e 10% de pessoas de indústria. E ainda tem um grupo de pessoas que não respondeu. Uhum. Quer dizer, então o nosso público que nos assiste aqui presencialmente na mudou internet... Mudou agora 70% de serviço e maior parte é serviço. Predominantemente serviços. É isso. Entrou mais uma pessoa também. Ok, predominantemente serviço. Bom, pode ser explicado, nós estamos atuando aqui na região mais próxima, a região de São Paulo, e na região de São Paulo predomina em organizações de serviços. Talvez se estivéssemos em outra região do Brasil, ou até próximo de São Paulo, talvez o público seria mais de indústrias. Ok, então vamos tentar direcionar as discussões também, né, para a área de serviços, mas principalmente para a área de serviços, mas também para outras áreas. Colocada a segunda questão, né? Se você já se utilizou no seu trabalho de outsourcing, seja na forma que tenha sido. Se você já contratou ou se já foi um contratado em outsourcing. As respostas estão chegando. É isso aí. Então, a maioria já contratou. Existe mais de 60% das pessoas que estão contatadas conosco nesse momento já se utilizaram do serviço. Aumentou um pouco mais ainda, supera 70% das pessoas que estão conosco são de fato pessoas que já trabalharam ou trabalham com outsourcing. Mais de 60%, o que é ótimo, porque certamente vocês vão trazer uma experiência que há um momento para a gente levantar discussões sobre o tema, e pelo fato de já terem uma experiência, seja ela positiva ou negativa, isso vai contribuir para as nossas discussões, que vai ser a terceira parte da nossa apresentação de hoje. E por fim, vem uma pergunta mais para direcionar o entendimento: seu posicionamento quanto a relação no outsourcing. Você trabalhou mais como contratado ou como contratante? Qual é o seu posicionamento? Por enquanto predomina a situação de contratante. Ok? Realmente predomina 66% como contratante. O que é bastante interessante para o nosso objetivo de hoje, que nós vamos discutir também o que olhar, o que devemos analisar no momento de contratar o outsourcing. Então, ou seja, esse perfil de público que nos assiste aqui presencialmente e nos assiste pela internet, pelo Facebook, então fiquem à vontade todos para levantar as perguntas. Teremos um tempo para fazer um debate também sobre esse assunto. Ok? Então vamos iniciar. Essa é uma agenda. Vamos passar bem rápido por todos esses pontos, né? Tá no começo. Temos aí uma apresentação bem dinâmica, onde que todos podem interagir a qualquer momento para manifestar o seu entendimento, suas experiências. Será muito bem-vindo, tá? Teremos uma contextualização bem breve, depois passaremos a tratar qual é a abordagem tradicional na decisão de outsourcing, o que as organizações costumam analisar para decidir, e depois passaremos para o outsourcing estratégico, ok? Enfim, na contextualização, a minha preocupação é definir, né, o outsourcing. Então eu usei, né, uma visão da Bain Company,
né, que vocês podem achar aí na internet. A Bain Company é uma consultoria mundialmente conhecida. Ela fala que, ao terceirizar, a organização utiliza-se de outras empresas para fazer atividades que antes eram desenvolvidas internamente. E ela coloca que são atividades de apoio ao negócio, né? E agora, o que é apoio ao negócio e o que é core do negócio? Isso não está claro. Com também a lei de terceirização, né, com essa reforma, não está definido que uma terceirização, que uma empresa terceirizada pode fazer somente atividade de apoio, até porque eu não sei o que é apoio, o que é core. Por exemplo, para o grande exemplo que eu cito sempre nos eventos é a Nike. A Nike é uma grande empresa que todo mundo conhece por calçados, mas a Nike não produz calçados. É terceirizado. O que é o core da Nike? O core da Nike é a imagem que ela vende. Enfim, então aquilo que é de apoio e aquilo que é core ao seu negócio vai depender muito do modelo de negócio. É algo que a gente vai explorar um pouquinho mais, o modelo de negócio. Tá? Pode estar naquele outro lá mesmo? Né? Só para complementar, né? Uma pergunta provocativa que pode levar a uma reflexão. Por que as empresas buscam terceirização? Né? Eu vou me apoiar em algumas pesquisas anteriores. Tá? As pesquisas dizem o seguinte, que as empresas buscam terceirização, o primeiro ponto que aparece nas pesquisas é para a redução de custos. Tá? E aí vocês podem pensar se isso é o que veio à mente quando vocês contrataram um serviço de terceirização. Bom, o segundo ponto que aparece nessas pesquisas é que a terceirização é uma oportunidade da empresa focar na atividade core, no que ela considera principal. Então, primeiro, redução de custos, é o que mais aparece. Segundo, focar no core. O terceiro ponto que mais aparece é que a terceirização é uma oportunidade de internalizar conhecimentos que eu não tenho dentro de casa. É uma possibilidade de você comprar capacidades. E a compra de capacidade é o segredo para se tornar competitivo. Eu me torno competitivo à medida que eu tenho um conjunto de capacidades para atender os meus clientes, atender o meu mercado. Então, ou seja, esses três são os três principais pontos que nós vamos tratar sobre outsourcing. Certo? Outsourcing é uma oportunidade para a redução de custos. Outsourcing é uma oportunidade para você focar no principal. E outsourcing é uma oportunidade de você ganhar capacidades que você não tinha antes. Ok? Muito obrigado, pessoal. Bom, então vamos ver como é que as empresas costumam tratar, né, a decisão de outsourcing. Tá? Uma abordagem tradicional. Para essa abordagem tradicional, eu trouxe um exemplo didático aqui de uma literatura muito conhecida, que é o livro do professor Eliseu Martins, né, um grande best-seller de contabilidade de custos, e ele traz lá no seu capítulo 19, na página 225, para quem quiser conferir, né, um exemplo sobre decisão de outsourcing. E aí a gente vai avaliar, vou mostrar bem rapidamente esse exemplo, que não é o objetivo aqui fazer conta, né, mas só para demonstrar como é que funciona. Bom, imagina que eu tenho uma organização que ela produz um produto, né, e em um determinado mês foram produzidas 800 unidades do produto. Só que para produzir esse produto, eu preciso produzir também um componente. O componente vai acoplado ao produto. Então, se ele produz 800 produtos, ele tem que produzir 800 componentes. Algumas informações de custos do produto e do componente. A matéria-prima básica para produzir o produto tem um custo unitário de 360. Então, já podemos imaginar que foram consumidos nesse mês 800 unidades, então consumir 360 vezes 8, vezes 800, né, para produzir um produto. Já para produzir um componente, a matéria-prima básica tem um custo unitário de 73. Ou seja, então, vou produzir 800 vezes 73 foi o custo do meu componente, custo variável. Tá? Só que para produzir esse produto e o componente, eu preciso de uma estrutura física, preciso de uma estrutura produtiva. Essa estrutura produtiva tem um custo mensal de 140 mil
Nesse mês, por exemplo, que eu produzi 800 unidades, o custo mensal foi R$140 mil. Bom, pelo custeio por absorção, que é o único que é aceito pela legislação para a produção de estoques, obrigatoriamente eu tenho que levar ao produto o custo variável e também o custo fixo, né, para a formação dos estoques. Lá no meu estoque vai estar o custo variável e o custo fixo de produção. Ok? Se eu tenho um custo fixo, ele é um custo indireto, é o custo que eu uso, é a estrutura que eu uso para produzir tanto o produto quanto o componente. Nesse caso, eu preciso de um critério de alocação, né, o famoso critério de rateio, né? Nesse exemplo específico do professor Eliseu Martins, o critério de rateio foi horas, né? Ou seja, aquele produto, ou o produto ou componente, quanto mais horas consumir, mais custos indiretos eu vou alocar. Tá? Bom, definido o critério, ok, esse é o melhor critério? Não sei, mas é o que foi definido. Então eu preciso de volumetria, eu preciso de dados para quantificar as horas consumidas para produzir produtos e para produzir componentes. Então, rapidamente, foram produzidos o componente X. Para produzir o componente X, eu precisei de meia hora para produzir cada componente. Como foram produzidos 800 componentes no mês, então são 800 vezes meia hora, 400 horas. Ao produzir o componente, o produto Y, eu precisei de 2 horas das máquinas. Como são 800 produtos, então eu precisei aqui de 1.600 horas. Totalizando, 2.000 horas foram consumidas no mês. Ok? Bom, agora eu tenho uma volumetria. Eu tenho que foi incorrido um custo de 140 mil no período e 2.000 horas. Se eu for alocar por hora, eu tenho uma taxa de alocação de R$70 por hora. Ok? 140 mil dividido por 2.000 horas. Quem consumir mais horas vai receber uma taxa de R$70 por hora. Ok? Bom, feito essa... e observar, né, importante observar aqui que eu tenho 2 componentes de custos. O componente de custo variável, né, que é do produto a 360, e do componente 73. E um componente de custo fixo, que é R$70 por hora. Bom, como é que isso aparece lá no nosso relatório? Aparece assim: o custo do componente para produzir internamente, R$73 de custos de matéria-prima e mais R$35 de custos indiretos. Ou seja, são R$70 por hora, vezes meia hora cada componente. R$35, R$28 mil de custo total, porque são 800 componentes. Então, aparece no sistema que para fazer o componente internamente, eu tenho um custo de R$108. Já o produto, ele tem um custo variável de 360 e um custo fixo de 140, que é R$70 por hora vezes 2 horas. Okay? Apareceu aqui o custo do produto, R$500. Então, quer dizer que para produzir o produto e o componente, o meu custo unitário é de R$608. Cada produto e o conjunto R$608. Ok? Digamos que nesse momento aparece um fornecedor que faz a seguinte proposta: olha, eu posso te oferecer esse componente que você faz aí por R$80. Eu devo aceitar essa proposta ou eu devo recusar essa proposta? O que vocês acham? Parece tentador, né? Se eu olhar internamente, o meu sistema de custos está me dando um custo de R$108 do componente. Aí vem o fornecedor, fala, eu te ofereço ele por 80. Mas, se eu aceitar essa decisão e não fazer nada, eu vou estar prejudicando a minha lucratividade. Acreditem? Parece que é tentador fazer, mas o que eu devo comparar aqui? Eu jamais devo comparar esse 80 com 108. Eu não posso comparar. Porque dentro dos R$108, eu tenho um elemento variável e um elemento fixo. A pergunta é depois, quem vai absorver esse custo fixo depois que eu parar de produzir o componente? O produto. Então, eu tenho que comparar custo variável com custo variável. Por isso, a importância de entender o custo. Eu vou comparar 80 com 73. Ou seja, não é, nesse caso, se não for feita nenhuma mudança estrutural, não é vantagem aceitar essa proposta do fornecedor. Ficou claro? Né? Porque esses outros R$28 mil iam ser totalmente absorvidos por aqui, pelo produto. Ok? Bom, então nós temos que responder uma pergunta, né? Se não tiver mudanças na estrutura de produção, eu continuar com o custo fixo inteiro, não é viável fazer. Então, eu preciso descobrir quanto que eu tenho que reduzir do custo da minha estrutura
seja reduzindo o meu espaço, reduzindo a produção, para começar a ser viável terceirizar e focar só no produto. Né? Bom, eu tenho que reduzir custo fixo, agora quanto? Ao fazer internamente o meu componente, eu tinha um custo de R$58 mil, que era 73 vezes 800. Ao comprar esse componente de um terceiro e focar só no produto, eu vou ter um custo variável de 64 mil, que é R$80 do custo do componente vezes 800 componentes. Ou seja, há um aumento no custo variável de 5.600. Então, estamos aqui com a primeira resposta. Para essa decisão ser viável, eu preciso reduzir 5.600 do meu custo fixo. Se eu não tiver nenhuma mudança que reduza pelo menos 5.600, isso vai ser inviável, né? Eu vou aumentar o custo total ao invés de reduzir. Embora o número inicial parecia dizer o contrário. Ok? Então, não do aspecto financeiro, tá? Existem outros aspectos na decisão de terceirizar que não é somente o financeiro, mas do aspecto financeiro, a recomendação parecia ser para não terceirizar, porque essa terceirização sem mudança da estrutura aumentaria custo. Ok? Eu posso ter uma outra situação, um outro cenário. O outro cenário é o seguinte: digamos que eu não vou mudar a minha estrutura, mas aquela área onde eu fazia o componente, eu vou passar a aumentar a produção do produto. Tá? Então, eu vou aumentar a produção, eu vou otimizar aquela minha estrutura de custo. Ao invés de produzir 800 componentes, 800 produtos, eu passo a produzir 1.000 produtos. Tá? Aumentei a minha capacidade de produção. E vamos supor também, nossa simulação aqui, que o mercado absorva esses produtos a mais. Não adianta eu produzir se o mercado não vai absorver. Tá certo? Então, aumentei a produção. Se eu produzir 1.000 unidades, o que está acontecendo? Como é que vai ficar o meu custo total? Vai ficar da seguinte forma: se eu produzir 1.000 unidades e terceirizar, eu vou comprar 1.000 componentes por R$80 cada. O custo variável do produto vai continuar os mesmos 360, né? Só que agora eu vou produzir 1.000 produtos. Vou gastar 1.000 vezes 360. Né? 360 mil. E o custo fixo, que era de 140 mil da minha estrutura, vai ser absorvido totalmente, integralmente pelo produto. Então é 140 mil. Como são produzidos 1.000 unidades, 140 por unidade. Ou seja, nesse novo cenário, o meu custo total, né, já com o componente comprado e o produto produzido, é de 580. O que representa uma redução de 5% em relação ao custo anterior de fazer totalmente interno. Quer dizer, isso seria uma alternativa para viabilizar economicamente, financeiramente, a decisão de terceirização, justificar a decisão de terceirização. Ou seja, eu foco mais no meu produto, aumento a capacidade do meu produto e, consequentemente, tenho uma redução de custo por um ganho de escala. Ok? Essa é a abordagem tradicional. O que nós discutimos aqui? Nós discutimos basicamente custos. A decisão de terceirização foi basicamente custos. Não quero dizer com isso que essa visão não seja importante. Ela é importante na decisão, mas não deve ser a única. Não deve ser, a decisão de terceirização não deve ser pautada exclusivamente em redução de custos. Porque eu tenho outros aspectos relevantes para avaliar. Ok? Agora temos mais uma pergunta lá no Nearpod. Vamos voltar para a nossa interatividade. Para o público que está presente, para o público que nos acompanha pelo Blackboard e pelo Facebook. Temos mais uma pergunta liberada no nosso aplicativo do Nearpod. E ela está relacionada com a sua percepção de principal objetivo do outsourcing. Então, você pode colocar mais do que uma resposta, né? Mas verifique as alternativas, né? Aquilo que você julga que é importante no processo de terceirização ou da utilização do outsourcing. Para quem chegou depois do nossa palestra, ou no virtual ou presencialmente, nós temos um aplicativo Nearpod, né, que pode ser baixado aí na sua loja de aplicativos do seu celular, Android ou iPhone.
E nesse Nearpod nós faremos aí uma interatividade. Você vai responder algumas perguntas e nós vamos comentar essas perguntas, essas respostas, para traçar um perfil do nosso público que nos assiste. Por enquanto, as duas maiores percepções estão na aquisição de ampliação do foco na atividade principal e redução de custos, e, numa proporção bem menor, adquirir novas capacidades. Ok, está se mantendo essa mesma proporção, então eu diria que em torno de 40% reduzir custos, 40% foco na atividade principal e os 20% em adquirir novas capacidades. Ok, obrigado. Podem continuar respondendo também, porque a gente vai ter depois esse... Temos mais uma pergunta ainda com relação a esse bloco. Se você, no processo do outsourcing, se vale dessa metodologia quantitativa que o professor Rodrigo apresentou. Quando você contratou, né, esse tipo de serviço, prioritariamente temos contratantes, né, nesse grupo, você se valeu dessa abordagem de custeio? Você já fez conta de redução de custos na hora de decidir por terceirizar, já que a maior parte aqui respondeu que contratou já, né? Participou dessa operação da parte do contratante. Faltando bastante resposta, mas a maior parte sim. Aguardar só um instantinho. Precisa a rede. Lembrando que esse sistema que nós estamos utilizando, ele você pode acessar de qualquer lugar, porque nós recebemos via internet, não é local aqui o acesso. Ok, então a maior parte se posicionou com sim, de fato fizeram contas, já é um bom caminho. Sim, sim. Então nós temos aqui um perfil do nosso público que nos assiste aqui no auditório da FIPECAF e pela internet, no qual podemos identificar o seguinte: as principais necessidades na decisão de outsourcing é reduzir custo e focar no principal. Tá? Bem alinhado aqui com o nosso exemplo. E a maior parte também respondeu que na hora de fazer a decisão por outsourcing, tem uma metodologia quantitativa para redução de custos. Ok? Bom, está traçado o nosso perfil aqui. Algumas perguntas provocativas para que a gente possa refletir agora, enfim, e durante nossas discussões, né? Esse modelo tradicional realmente captura todos os custos da nossa decisão de outsourcing? Ou será que existem custos que não são tão claros na decisão? Será que os custos que a gente colocou ali, custos diretos, custos indiretos, eles representam o total de custos envolvidos com essa decisão? Ou será que tem custos ocultos? Né? Existem custos que são ocultos. Isso eu posso dizer sem sombra de dúvida, custos que a gente só vai descobrir depois que tomou a decisão. Custos que não podem ser antecipados porque eles não ocorrem antes da decisão. Podemos explorar um pouco mais isso na nossa palestra. Vocês podem pensar o que tipo de custo é esse que eu só vou enxergar depois que eu tiver a decisão. Né? Parte dos nossos custos é explicado, esses custos ocultos, é explicado por uma teoria, né, que é a teoria dos custos de transação, os custos de fazer negócio, os custos de rodar um sistema econômico, da forma como eu desenhei esse sistema econômico. E esse custo de transação é uma contraposição aos custos de operação, porque o que a gente viu no exemplo agora há pouco é o custo de operar, de produzir, é o custo de um sistema produtivo. O custo de transação é um custo que
contempla o custo da operação, mas abrange outros custos que não estão envolvidos diretamente com a operação, mas que são necessários para suportar essa transação e além de riscos relacionados à transação que foi desenhada. Okay? Então, os construtos, assim, as bases conceituais do nosso custo de transação, basicamente, eu posso citar aqui o custo para desenvolver o relacionamento, que é significativo também na decisão de outsourcing, ou pode ser significativo. Eu preciso escolher, eu preciso gastar um tempo, uma energia para me dedicar a desenvolver o relacionamento, para entender a necessidade do meu cliente, ou entender a oferta, o produto do meu fornecedor. Isso também não pode ser ignorado. Existe um tempo, uma energia que é despendida com isso. Uma vez que o relacionamento foi desenvolvido, eu vou determinar alguns drivers de relacionamento, eu preciso monitorar constantemente esse relacionamento, eu não posso ignorar. Da mesma forma que eu teria que monitorar o desempenho dos meus funcionários, eu preciso monitorar o desempenho dos meus contratos, eu preciso monitorar se os contratos estão sendo cumpridos, se existe alguma cláusula, e se não estiver sendo cumprido, isso vai gerar alguns riscos, enfim. Existe um custo de monitoramento dos contratos. Existe um custo para solucionar problemas, que potencialmente pode ser maior quando eu terceirizo. Por quê? Porque, em tese, quando eu tenho a estrutura toda feita internamente, eu, em tese, tenho acesso mais rápido a todo tipo de informação do meu processo. Quando você terceiriza, a informação está um pouco mais dispersa na cadeia. Então, você pode não ter acesso. Então, resolver problemas com alguma ausência de informação pode ser mais complicado. E temos também o comportamento oportunista, riscos envolvidos na terceirização. Então, ou seja, esses são os custos ocultos. Então, provavelmente, a abordagem tradicional, que é a mais utilizada no Brasil e no mundo, segundo pesquisas, tá? E quem tiver interesse depois pode mandar o e-mail para a gente, né? No final da palestra a gente pode mandar essas pesquisas para vocês, falam que a abordagem tradicional é a mais utilizada. Porém, essa abordagem de customização não é tão aplicada ainda, porque ela é mais difícil. Ok? Bom, pois não, Fábio. A gente está falando... Bom dia, meu nome é Fábio. A gente está falando de dentro para fora, né? A terceirização. Mas esses custos de transação, eu até entendo que eles sejam ainda mais altos, no contrário, na internalização desses processos. Porque você vai precisar ter um relacionamento com toda a cadeia produtiva, o relacionamento também vai ser ainda mais importante, os problemas que podem acontecer internamente são ainda maiores do que você externar. A única coisa que ali, de repente, melhora é o comportamento oportunista, né? Como está interno, você acaba tendo menos risco desse comportamento acontecer. Então, tanto na terceirização quanto na internalização desses processos produtivos, esses custos de transação são altos, são até, na minha opinião, mais altos quando você tenta internalizar esse processo. Concordo, Fábio, que a gente tem que fazer essa análise. Na verdade, é um trade-off, né? Quando a gente troca um risco por outro risco, né? Eu não tenho tanta segurança se é mais alto interno ou externo. A gente precisaria entender caso a caso, mas é possível, Fábio. Concordo com você que, em alguns casos, eu posso ter um custo de transação de fazer internamente até mais alto do que terceirizar, né? Então, é uma questão que nós estamos chamando a atenção que tem que ser mensurado, né? Para poder ser, para tornar a decisão um pouco mais completa. Eu vou finalizar aqui a minha fala apresentando esse modelo de decisão estratégica, né? Que aqui vocês vão ver que eu vou falar um pouquinho de custos, mas o custos não é o foco principal da decisão. Bom, esse modelo também está baseado em uma pesquisa, tá? Tem aqui a referência aqui, Strategic Sourcing, né? De um artigo publicado na Harvard Business Review, tá? E aí eu tentei fazer uma adaptação desse artigo, né, para criar um framework de decisão. A decisão seria o seguinte: o primeiro passo na decisão de outsourcing, terceirização, como você vai reorganizar o seu negócio, seria fazer um mapeamento completo das capacidades que você tem e das capacidades que são suas, não são de domínio do mercado, só você sabe fazer. O que você faz de melhor, né? E quais são as características dessas capacidades que você possui, tá? Bom, a primeira pergunta que eu vou procurar e responder nesse mapeamento é: você tem alguma capacidade que é exclusiva da minha empresa?
Bom, se eu tenho uma capacidade que é exclusiva da minha empresa, certamente as atividades relacionadas a essa capacidade eu não deveria terceirizar, porque ela vai deixar de ser exclusiva da sua empresa se você terceirizar uma atividade relacionada a uma capacidade exclusiva, né? Agora, se é uma capacidade que é de domínio comum, ou os concorrentes têm, o mercado tem, então eu posso ir para o próximo passo da análise. Eu vou avaliar se esse processo onde eu quero envolver uma terceirizar uma parte do processo, ou o processo inteiro, ele está relacionado com um processo que só a minha empresa sabe fazer. Por exemplo, eu tenho um amigo que é controller, ele tem lá na empresa onde ele está atuando atualmente, hoje, é a única empresa da América do Sul que faz um determinado tipo de produto, que é de plástico. Então, ou seja, ele tem um domínio daquele conhecimento, daquele processo produtivo, de produzir aquele tipo de plástico. Quer dizer, se ele terceirizar alguma atividade daquele processo, certamente ele corre o risco de esse conhecimento fluir para fora da empresa, e ele não quer isso. Quer dizer, um processo que é próprio deve, em tese, ser mantido interno. Ok? Agora, se eu tenho algumas atividades que não estão relacionadas com capacidade exclusiva da empresa, que não estão relacionadas com um processo que é próprio de domínio da empresa, que o mercado já domina, né? Por exemplo, eu até posso citar na área de serviços, né? A área jurídica, né? Que claro que nós temos algumas empresas que sabem fazer muito melhor do que a gente, internamente. Então, não há necessidade de eu ter um departamento interno jurídico, ou contábil, ou fiscal, porque o mercado é uma capacidade de domínio público, o conhecimento é público, né? A forma de fazer é diferente, né? Mas não é uma capacidade exclusiva de nenhuma empresa. Então, ou seja, a área jurídica, a área fiscal, a área contábil, provavelmente ela não passa por ela já passaria por esses dois primeiros crivos aqui. Poderia ser terceirizada, isso pensando aqui na área de serviços. Tá? Bom, uma vez que eu decidi o que pode ser terceirizado, né, o que não pode e o que pode, eu vou analisar aquelas atividades que são objeto de terceirização, sob enfoque de qualidade e custos, ok? Bom, eu vou fazer a primeira pergunta. Aquela atividade que eu posso terceirizar, eu faço ela com alta qualidade, com excelência? Bom, se eu já faço com excelência, para que eu vou terceirizar, né? Então, vou dar uma baixa prioridade na terceirização daquilo que eu faço com excelência. Agora, se eu não faço com excelência, se eu tenho uma qualidade ruim no meu trabalho, naquela atividade que pode ser, eu vou perguntar vou perguntar de novo. Eu faço com baixa qualidade, mas e o custo? É baixo ou o custo é alto? Né? Bom, se eu faço com baixa qualidade e alto custo, aqui você achou a sua decisão de outsourcing estratégico. Né? Fiz todo o mapeamento antes de chegar no custo, agora vamos fazer aquela análise de custos. Mas antes disso, eu tive uma análise das minhas capacidades. Bom, agora, se eu faço com baixa qualidade e baixo custo, eu posso tentar melhorar a minha qualidade e continuar fazendo com baixo custo. Ou também posso terceirizar. Bem? E nessa análise, nesse mapeamento estratégico de capacidades, ainda surge uma nova oportunidade. Porque se eu percebo algo que eu posso, que envolve uma capacidade que é própria da minha empresa, um processo que a minha empresa domina, ela é própria da empresa, e algumas atividades que eu faço com excelência, pode surgir a oportunidade de um novo business, de um novo negócio. Ok? Esse é um modelo, é um framework para decisão estratégica de custos. Ok? Bom, apresentamos dois modelos. Eu vou passar... Temos alguma pergunta? Desculpa, tem mais uma pergunta aí no nosso Nearpod, antes de eu passar a palavra para o professor Pascoal. Gostaríamos que vocês respondessem, né, se vocês levam em conta os custos de transação na decisão de outsourcing, e, na sequência, vamos analisar também a utilização de vocês desse modelo estratégico na visão do outsourcing. Então, aguardando as respostas dos custos de transação. Bom, estão chegando aqui resposta aqui. A gente não sabe nem de onde está vindo tanta resposta, mas pode vir daqui da internet. Então, nós temos prioritariamente
que os custos de transação não são considerados. Diremos que 2/3 não consideram os custos de transação e 1/3 considera os custos de transação. Okay? Então, nós vamos passar agora para outra pergunta que está relacionada ao modelo estratégico de decisão. Né? Você leva em conta, né? Me perdoem, só um minuto. Correto. Vocês podem, então, vamos aguardar essa pergunta, por gentileza, para o próximo bloco, que é a pergunta que leva em consideração a criação de valor, tá bom? Aqueles que responderam não tem problema, mas vamos aguardar um pouquinho. Bom, eu vou então rapidamente abordar a última proposta nossa, que ela não tem o intuito de esgotar o tema. Porque o outsourcing ele pode ser visto sobre diversas perspectivas, né? Mas a última que a gente se propôs nessa abordagem é olhar o outsourcing como algo que está muito relacionado com o modelo de negócio da empresa, né? Então, primeiro vamos definir o que é modelo de negócio. Uma definição de modelo de negócio que vem sendo bastante utilizada é a definição que foi dada por Osterwalder e Pegner, que diz que modelo de negócio ele descreve a lógica de como a organização cria, entrega e captura valor. Ou seja, eu tenho que fazer algo na minha organização de tal forma que eu entrego o valor para o meu cliente, né? Se não entregar valor para o cliente, eu não tenho por que gerar um negócio. Ele vai se manter e vai ter continuidade no meu negócio à medida que ele cria e entrega valor. Mas eu, para manter a empresa, preciso de volta capturar esse valor, de alguma forma. Então essa é a visão que esse trabalho que o Osterwalder e Pegner fizeram, decorrente da tese de doutorado do Osterwalder em 2010, e que virou um modelo muito conhecido hoje no mercado, que é o modelo Canvas. Não sei se vocês já utilizaram, mas vale a pena conhecer esse modelo como ferramenta de tomada de decisão em termos de modelo de negócio. Então, o que é esse modelo Canvas? O modelo Canvas é um diagrama que descreve a lógica econômica de como a organização se relaciona com seus clientes e com os seus recursos internos para poder gerar valor. Então, a gente olhando no bloco central desse diagrama, que é composto de 9 bloquinhos, nós temos aqui um presentinho. Né? O que é essa caixinha de presente? É o valor que a empresa tem para entregar ao seu cliente. E cadê o cliente? O cliente está aqui, do lado direito. Então, a organização, ela gera valor para entregar para o seu cliente. E como é que ela faz essa entrega de valor? Ela faz isso por meio dos canais. Então, as organizações, elas têm canais para entregar valor. Se eu estou falando de um produto, eu tenho lá uma rede de varejo, eu tenho lojas, eu tenho sistemas de entrega, eu tenho a própria internet como um sistema de entrega daquilo que eu faço. Só que não basta eu entregar para o cliente uma vez, eu preciso estabelecer um relacionamento com ele. Veja o coraçãozinho aqui que simboliza essa continuidade nesse relacionamento com o cliente. Que ações, de que forma que eu faço esse relacionamento com o meu cliente? Então são questões que estão aqui do lado direito desse diagrama que caracterizam o conjunto de ações que a organização precisa ter para entregar valor para o cliente. Quando eu olho isso para o lado esquerdo, eu tenho, na realidade, a somatória de recursos e ações necessárias para construir o valor que é entregue ao cliente. Então, para que eu possa entregar esse valor para o meu cliente, eu preciso ter uma série de recursos, que aqui estão identificados como recursos chaves. São as minhas principais competências. Uma determinada organização, ela tem que, o Rodrigo citou empresas na área jurídica, na área contábil, elas precisam ter competências específicas, conhecer profundamente esses temas para poder entregar o valor ao qual elas se propõem. Da mesma forma, atividades chaves, O que eu preciso realizar? Então, se eu estou falando de contabilidade, eu tenho que dar todo um processo de contabilização, fechamento, de entregas, de guias, enfim, e assim por diante. Cada uma das atividades tem as suas rotinas básicas, atividades que são fundamentais. E muitas organizações precisam de parceiros para poder realizar a construção desse valor que será entregue aos seus clientes. E aqui
quando a gente fala de parceiro-chave, é que surge a figura do outsourcing, e olhando na visão estratégica enquanto modelo de negócio. Quer dizer, como que o meu parceiro, como é que aquela organização que vai ser foco do meu outsourcing vai me ajudar a construir esse valor que será entregue ao meu cliente, me ajudando a manter esse relacionamento. Esse bloco da direita caracteriza as minhas fontes de receita, e o da esquerda caracteriza a minha estrutura de custos. Então, sobre essa ótica, né, a gente tem uma abordagem bastante ampla e nos leva a pensar sobre diversas decisões. Por que eu vou ter um parceiro-chave? Depende, eu quero dividir o risco ao construir esse valor, eu tenho determinadas competências que não são suficientes e esse meu parceiro vai me ajudar, ele dispõe de uma condição de recursos que são mais adequados para que eu possa realizar minha atividade. A gente vê, por exemplo, empresas que se valem cada vez mais da internet, utilizando plataformas montadas por grandes corporações, né, que disponibilizam hoje estruturas virtuais para que você inicie um negócio em poucas horas, né, com uma estrutura extremamente capaz, forte, ágil, segura. Né? De onde vem isso? Vem de um conjunto de competências de um parceiro-chave. A questão é, eu estou permitindo esse meu parceiro-chave que ele faça a entrega direta para o cliente? É ele que vai ser a pessoa que vai fazer o canal? Quer dizer, o quanto eu estou entregando do meu negócio na mão, efetivamente, desse meu parceiro? Então, são questões como essa que o modelo de negócio nos ajuda a refletir. Só para exemplificar de uma forma melhor a questão do valor, que é o ponto central da nossa questão, e aí eu já encerro a minha fala também, dando espaço para que vocês coloquem questões, é que o foco central do modelo é gerar valor para o cliente. Se eu não gero valor para o cliente, eu posso abrir mão, efetivamente, de sedimentar o meu negócio, de prosperar, de ter o êxito esperado. E muitas vezes a gente se confunde nessa questão de gerar valor. E eu trago aqui um exemplo bastante simples, mas ele dá uma dimensão da amplitude do que é gerar valor, comparando a questão de um restaurante. Imaginem vocês que eu tenho um restaurante e eu estou buscando tomar uma decisão. Eu não sei se eu contrato ou não um chefe francês para que ele esteja à frente da cozinha. Afinal de contas, eu estou preocupado em produzir uma comida que agrade os meus clientes, né? E eu estou nessa dúvida, contrato ou não? Ou vou melhorar os meus processos, né, de produção, de cobrança? O que eu faço, né? Então, eu preciso entender efetivamente o que é esse meu cliente, o que ele está buscando. Se eu estiver pensando no meu público, né, que é aquele que a gente olha aqui em São Paulo, nas grandes cidades, que na hora do almoço ele está extremamente correndo para fazer tudo aquilo que ele precisa, e ele está buscando efetivamente uma comida boa, ele está querendo ter realmente uma alimentação adequada, mas ele está buscando efetivamente um preço justo e, principalmente, ele está lidando com uma questão que se chama tempo. Será que eu contratar um chefe francês para esse público, eu vou tomar a decisão certa? Talvez, se eu trabalhasse com as questões de logística do meu restaurante, seria muito mais acertado. Ao passo que, se eu estiver falando de um público, né, que está buscando efetivamente o restaurante como um momento de prazer, de relacionamento, para degustar algo diferente, né, buscando um alimento diferenciado, de fato a decisão por contratar um chefe francês seja muito mais acertada. Então, o processo de terceirização, ele precisa ajudar a construção da minha proposta de valor. Ele não pode simplesmente estar desassociado disso, porque eu posso, na realidade, porque todo mundo utiliza aquele fornecedor para um determinado tipo de modelo de negócio, ou para um determinado tipo de negócio, eu vou e faço a mesma coisa. Não. Qual é a minha proposta de valor?
Às vezes a escolha de um parceiro adequado, de um outsourcing, vai dar a diferenciação estratégica na geração de um determinado valor que só a sua organização tem. Então, olhar isso de uma forma diferente pode ser uma grande oportunidade de geração de valor que a gente tem, né? Então, ao olhar o diagrama Canvas, como ele é visto normalmente nas apresentações, que é esse quadro com os 9 blocos, né, surgem diversas oportunidades, existe muito material para ser refletido sobre isso. Todas as startups, né, se valem disso, tem vários aplicativos. O Sebrae tem trabalhado intensamente com essa abordagem, propondo justamente essa reflexão para que as organizações percebam, né, como os negócios podem ser afetados por pequenas decisões, né? E cada uma delas tem um impacto, mas eu diria que a escolha, nosso foco de hoje, dessas parcerias chaves na visão do outsourcing pode ser fundamental para o negócio, tá bom? Então, aí eu peço a vocês que respondam essa última pergunta, aqueles que não responderam, né? A sua organização, ela leva em consideração o processo de oferta de valor, geração de valor, quando você está fazendo a sua decisão de outsourcing, né? Então, podem responder. A maior parte das respostas, elas estão considerando o sim. De certa forma, isso é muito importante perceber, né, que, de fato, as escolhas de outsourcing estão levando em consideração isso. Parece que é simples, mas é sutil. Às vezes, a escolha e a percepção do impacto que uma determinada escolha de um fornecedor pode causar no nosso modelo de negócio, principalmente quando ele está se relacionando diretamente com o cliente, né? Então é uma decisão muito séria isso. Ok, então eu peço a gentileza agora que o professor Rodrigo coloque nossas palavras de encerramento, né? Bom, então o que a gente se propôs a fazer aqui nessa manhã, né? Fazer uma apresentação da abordagem tradicional de outsourcing, uma apresentação da abordagem estratégica da decisão de outsourcing e comentar um pouco de um modelo de negócio, ou seja, de uma ferramenta para que você possa avaliar o negócio. E o que a gente tem visto nas pesquisas, e foi o que a gente também constatou nessa rápida enquete aqui com o nosso público presente, nosso público do Facebook, da internet, do Blackboard, foi que a decisão de outsourcing basicamente ainda está concentrada em analisar custos. Tá? Essa última figura da nossa apresentação talvez ilustra um pouco do que a gente quer discutir e trazer aqui para a gente refletir, né? Os custos que nós enxergamos naquele modelo de decisão, ele representa apenas aquela ponta do iceberg. Muito do custo com uma decisão, inclusive custo de oportunidade, eles não são visualizados no momento da decisão. E isso pode comprometer muito a competitividade da sua organização no futuro, né? Então, o que nós buscamos aqui na FIPECAF, no mestrado profissional, é desenvolver pesquisas, desenvolver projetos que visam essencialmente compreender, entender a realidade. Então, esses eventos que nós estamos fazendo aqui hoje são parte da nossa estratégia de gerar valor. Ou seja, nós precisamos compreender o que as pessoas pensam, como que as pessoas agem, para poder ajudar essas pessoas a tomar as melhores decisões. É isso? Então, e nós temos completa ciência de que nós conhecemos muito pouco daquilo que nós precisaríamos conhecer ainda em termos de custos. Ok? Bom, nesse momento, eu gostaria de... Pois não.
E nós temos então uma pergunta final para colocar para vocês. Só por gentileza, está aparecendo então a última pergunta, com base efetivamente na imagem, onde nós queremos mostrar para vocês que existe oportunidade para que o outsourcing seja avaliado sobre diversas outras dimensões, né? Inclusive, ainda hoje, nós temos ainda no nosso tempo programado mais alguns minutos para poder conversar, e gostaríamos de ouvir de vocês questões, pontos específicos que nós sabemos que não foram abordados aqui, mas gostaríamos também de convidá-los a fazer parte, né, desse grupo que avalia e estuda questões de outsourcing, né? E se vocês tiverem interesse, então, por favor, deixem aqui o seu nome para contato, né, que nós vamos procurá-los especificamente. O fato é que nós temos somente uma disponibilidade de estudo por tema, né? Ou seja, nós estamos apresentando ao longo desse ano 10 temas diferentes e o outsourcing é um dos temas. Então, entre as pessoas que se dispuserem a terem os temas avaliados, nós vamos escolher uma delas, né? Obviamente vamos entrar em contato com todos, mas vamos escolher uma somente para que nós possamos aprofundar esse estudo em conjunto. Então, pedimos que vocês respondam a sua disponibilidade e interesse, né? E aí nós vamos buscar, em seguida ao evento, aprofundar com vocês como é que nós poderíamos fazer esse estudo em conjunto, não é verdade? Mas, enfim, agradecemos a disponibilidade de vocês. Algumas pessoas já escreveram, né? Estamos aguardando então os demais que poderão escrever ao longo da nossa conversa agora, que está aberta aí para vocês colocarem questões, pontos que vocês julguem que são relevantes e que certamente alguns foram colocados por nós, outros não. Vou ficar aqui. Se alguém gostaria de fazer algum comentário ou complementar, trazer a sua visão, esse é o momento. Nós temos ainda uns 20 minutos para trocar experiências aqui. Por favor, peço só que diga o nome, porque tem... Muito bom dia, Tarcísio, sou mestrando do Mackenzie, também em controladoria empresarial, mestrado profissional. Muito importante o tema, e levando o assunto para a linha das PMEs, como foi comentado no início, existe uma dificuldade muito grande em fazer o empresário da PME compreender estes princípios. Na maioria das vezes, o que se olha é única e exclusivamente a parte de custos. Existe alguma técnica, existe alguma linha de atuação que possa fazê-los compreender melhor esses outros princípios, esses outros critérios, ou é simplesmente água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Olha, eu diria que realmente isso é uma cultura das empresas com menos recursos de realmente focar no seu negócio, porque ele não tem recursos, na verdade, né? Não é que e ele não percebe a importância. É um esforço de todos nós, da área de finanças, controladoria, constante, de demonstrar que um conjunto de informações de qualidade vai ajudar eles a tomar as melhores decisões. Então a gente tem que trabalhar mesmo. Não é culpa deles, na verdade eles têm poucos recursos. É assim que eu vejo esses empresários de pequenas e médias empresas. E eles não conseguem perceber o benefício de uma informação mais completa. A culpa é deles ou a culpa é nossa? Nossa. Será que nós, profissionais de controladoria, precisamos fazer alguma mudança nesse sentido? Eu diria que sim, porque se a gente esperar passivamente que eles vão perceber esse benefício, eu diria que o cenário é muito difícil para o futuro, né? Eu conheço, depois até gostaria de que o Fábio se manifestasse. Ele tem feito um trabalho e tem divulgado esse trabalho, tem saído do escritório, ido fazer palestras, apresentações para demonstrar uma ferramenta de apoio ao negócio. Mas é esse tipo de trabalho que eu acho que nós temos que fazer, né? Primeira coisa que nós temos que fazer para poder ajudar o nosso cliente, digamos assim, é entender o negócio dele. Por que aquele cliente, por que aquela empresa existe? Ela só existe porque alguém percebe algum valor naquela empresa.
Se a gente não entende qual é o valor daquela empresa, o que ela quer entregar para o cliente, e muitas vezes nem mesmo o empresário conhece profundamente qual é o valor dele. Isso é um problema. Então nós temos que ajudá-lo a entender isso, gerar informações, porque se a empresa crescer, quem está ajudando ela cresce junto. Essa é a filosofia. Mas acho que é um trabalho nosso, da área de finanças, controladoria, custos, de tentar desenvolver essa percepção da importância da informação de custos de controladoria e do modelo de negócios. Enfim. Passa a palavra para o Fábio. Eu gostaria, Fábio, que você se apresentasse Tá. e falasse o que você tem feito aí também, alinhado com essa questão. Bem, vamos lá. Eu trabalho com contabilidade, né? Eu tenho um escritório de contabilidade há pouco mais de 10 anos. E de um tempo para cá a gente vem percebendo que, de fato, existia e ainda existe muito uma carência dos próprios escritórios de contabilidade, dos próprios contadores, de conseguir ferramentas para apoiar o pequeno e médio empresário na gestão do seu negócio. E aí a gente começou vendo primeiro internamente dentro dos nossos clientes o que eles gostariam de ver, o que eles precisariam ver, e às vezes é o básico. A gente consegue tirar do básico que a gente faz no dia a dia ferramentas importantes, dados importantes para poder analisar para o cliente. Eu estive com o professor Rodrigo em março fazendo uma palestra exatamente sobre isso, sobre controladoria para pequenas e médias empresas. O professor Cano, ele falou sobre o tema, falando das dificuldades que as empresas têm de sobreviver, e a gente falou um pouco das ferramentas que a gente tem utilizado. Então, de um ano para cá, eu montei uma empresa de consultoria exatamente para poder atender esse negócio, que é a utilização de ferramentas de BI, ferramentas como o Power BI, o Tableau, o ClickSense. A gente usa mais o Power BI, mas qualquer ferramenta de BI serve nesse caso. E a gente começou a mostrar, dentro daquilo que o cliente já tem, como, por exemplo, um balanço, a demonstração de resultado, o XML, que é a nota fiscal eletrônica, ou o próprio sistema financeiro dele, fazer BIs, painéis, onde ele consiga enxergar o balanço de uma forma diferente, muito mais visual, e consiga entender através do balanço como a empresa dele está. Então a gente consegue fazer vários painéis interativos para que ele entenda o balanço de uma forma diferente, até para analisar a fundo, mas às vezes analisar de uma forma mais macro o que o seu negócio tem de índices financeiros, de possibilidade de falência, de ciclo operacional, de ciclo financeiro. A gente faz o break-even point lá, um gráfico que ele já coloca na hora e consegue colocar e saber qual é o break-even point mês a mês. E a gente conseguiu e tem conseguido fazer isso de uma forma mais automatizada possível, ou seja, o input dessas informações é o balanço que o cliente já tem, teoricamente, o contador dele tem que fazer. O input disso é a nota fiscal que ele já tem, então não é uma coisa que ele tem que desenvolver um trabalho para poder obter o dado, é um sistema financeiro. Então, como fazer isso para uma pequena e média empresa? É fazer isso da forma mais simples, barata possível, porque isso acaba barateando muito os custos, já que ele já tem a informação, a gente só trabalha isso de uma forma automatizada. E a gente tem mostrado para os clientes, e aí, na verdade, o nosso intuito foi começar a fazer isso para pequenas e médias empresas, e acabamos descobrindo que até grandes empresas não conseguem, às vezes, gerar aquele tipo de dado com a velocidade e a presteza que eles deveriam. A gente tem feito, eu estava conversando com o pessoal aqui no começo, a gente tem ido até, essa palestra mesmo gerou para a gente a oportunidade de ir em outros lugares. Eu fui no setor de lâmpada da Philips, eu fui no pessoal do Grupo Fleury, e mostramos o que a gente está fazendo, e falou: isso aí que você faz com 3 cliques, eu levo horas para fazer no Excel. Por quê? Porque a interatividade desse negócio, ela tem que ser feita de uma forma que o input de dados seja automático. E aí, a gente conseguindo fazer isso, a gente está gerando informação gerencial para pequenas, médias e até grandes empresas, que antes era muito difícil de se fazer, porque era no modelo tradicional de Excel, de ficar arrumando planilha. Hoje é de uma forma sistêmica, automatizada, e aí a gente está entendendo que com isso a gente está conseguindo fazer controladoria para pequenas e médias empresas. O segundo trabalho é exatamente a conscientização. Então eu virei youtuber ultimamente, né, porque a gente precisa começar a mostrar nosso trabalho em vídeo, porque é um trabalho muito visual e tudo mais.
E um segundo, no começo era para mostrar nossos produtos, agora a gente está falando um pouco de finanças de fato, apresentando o balanço, aquilo que a gente está fazendo dentro do nosso BI, para fazer as pessoas entenderem. Porque o que a gente está vendo ultimamente é o balanço, a demonstração de resultado, a contabilidade em si, ela mal é utilizada nas empresas para questões gerenciais, porque, primeiramente, ninguém entende, né? Só o contador entende balanço, né? O balanço é tipo mulher, né? O contador faz o balanço para outro contador, assim como a mulher se veste para outra mulher, né? Ele não faz o balanço para o cara que vai utilizar a informação. Ele faz o balanço porque ele sabe que tem que entregar uma obrigação e que, sei lá, se outro contador viu a porcaria de balanço que ele fez, vai falar mal dele por aí, no máximo. Esse animal está em extinção. Esse animal está em extinção, né? Então, assim, o contador, ele está perdendo aquilo que ele tem de melhor, que é conseguir, através do balanço, informar, de fato. As empresas têm feito balanço das suas empresas porque tem que fazer. A informação que o cara quer buscar, ele vai buscar no sistema financeiro, porque é caixa que ele acaba vendo, e o caixa a gente sabe que não é a melhor fonte de informação sempre. Pode até ser uma boa fonte de informação, mas não é a melhor fonte de informação. A contabilidade é essa melhor fonte de informação. E é isso que a gente está tentando conscientizar o pessoal. Conscientizar de que a contabilidade é a melhor fonte de informação e conscientizar que é possível fazer a controladoria, consultoria contábil através de ferramentas avançadas que a gente tem hoje. A gente entende que o contador não pode ficar paradão lá no escritório dele esperando a informação chegar. Ele tem que ir lá no cliente, entender o negócio do cliente, ajudar o cliente a gerar a informação do financeiro, fazer a contabilidade, que é só o meio de campo, e depois ir lá para o ataque, atacar e fazer com que o cliente entenda aquilo que ele fez, que é a contabilidade bem feita. Obrigado, Fábio. Só complementando, e também eu diria que a contabilidade ela não pode ficar presa em si mesma, ou seja, buscar parcerias com outras áreas do conhecimento, como a área estratégica, a área jurídica, a área de engenharia. Entender o negócio, entender os riscos do negócio é fundamental. Então, complementando isso que o Fábio falou, é necessário que o profissional de finanças, controladoria, ele vá ao campo, ele se exponha, mas também busque parcerias para poder compreender melhor os riscos e o próprio negócio. Obrigado, Fábio. Temos uma pergunta da internet? Isso, o Osmar, que está participando online, ele elogiou a contribuição do Fábio e está perguntando se essa ferramenta Power BI é integrada ao sistema Domínio ou Contimatic. Eu te levo aí, Fábio. Ele é integrado a qualquer um. A base de dados pode ser exportada de qualquer sistema, e aí o balanço que vem desse sistema ele vai se transformar nessa ferramenta de BI. Então, a parametrização que a gente faz é para qualquer tipo de sistema, e aí a automatização ela vem após isso. Então, o sistema Domínio, Contimatic já são sistemas que a gente já trabalha, na verdade, fica até mais tranquilo. Agora, quando tem um sistema novo, que tem um relatório novo, a gente trabalha naquele sistema e passa a fazer isso funcionar. Então, funciona em qualquer sistema. Mais uma pergunta? Israel, eu sou mestrando aqui da casa, do curso de controladoria. Ao longo da minha carreira, eu tive a oportunidade, professor, de participar de algumas contratações de BPO, né? E, de fato, a gente sempre teve como foco muito mais a redução de custo, ou, no mínimo, você manter o mesmo custo que você tinha, e aí buscar, na sinergia, melhorias dos processos e tudo mais. Uma coisa que eu, olhando lá o seu modelo, que, por exemplo, eu não vi ali, mas que eu acho que é um fator que, assim, é um grande desafio num processo de BPO, terceirização, é a questão da cultura nas organizações. Porque muitas vezes as mudanças nos processos, as entregas que a área, principalmente de retaguarda, por exemplo, contabilidade, financeiro, podem e devem fazer, não acontece por uma questão cultural, ou seja, vícios e tudo mais. E quando você faz uma terceirização,
você faz um processo cirúrgico numa patologia que as organizações acabam tendo, né? E eu acredito que isso seja, assim, um fator aí que precisa ser levado em conta também. Perfeitamente, Israel. A verdade, cada vez mais nós estamos trabalhando com modelos de estratégia integrada, né? Por exemplo, o planejamento estratégico integrado com a gestão de custos, o planejamento estratégico integrado com a gestão de riscos, o planejamento estratégico, ou seja, a estratégia está integrada. Agora, eu preciso definir antes a estratégia. Que valores organizacionais eu quero para as pessoas que trabalham na organização? Eu quero, por exemplo, ética, eu quero comprometimento, eu quero postura colaborativa. Então, eu tenho que fazer um trabalho anteriormente para imputar esses valores nas pessoas, porque a organização ela é feita por pessoas. Se realmente as pessoas não têm intrínseco esses valores que vão fazer a cultura da empresa, nada disso vai funcionar. Então, realmente, eu concordo, é um trabalho anterior a esse, ou simultâneo a esse decisão estratégica. Obrigado pela contribuição. Temos mais alguma pergunta? Alguém gostaria de colocar? Só complementando essa abordagem que o Israel fez, acho que não só a questão do outsourcing, mas qualquer processo de transformação organizacional depende muito fortemente da cultura da organização, de como ela está aberta, como é que ela enxerga efetivamente as mudanças. Algumas organizações enxergam mudanças como ameaças, outras veem isso como oportunidades. Algumas organizações falam, poxa vida, acabei, graças a Deus, o meu processo de mudança. A outra fala assim, não, estou realmente fazendo mudança e não vou parar nunca de fazer mudança, né? Cada vez mais a gente percebe a mudança como algo permanente no processo das organizações, né? E integrar esse desejo de mudar também faz parte de um processo de adequação de cultura. Então, eu diria que a cultura hoje ela é centro de uma série de decisões e de cuidados que precisam acontecer. E aí a gente tem percepções daquilo que é válido, não válido. A gente não abordou, mas também é extremamente importante, que é a questão jurídica do processo de decisão do outsourcing, né? Nós abordamos, de certa forma, na questão de monitoramento dos custos de transação. À medida que a gente olhando como um custo de transação, efetivamente acompanhar, né, o processo de terceirização, a gente vê muitas empresas que contratam mão de obra, né, elas são obrigadas a ter lá uma área especificamente para controlar efetivamente os pagamentos que são feitos, as contribuições, se estão sendo seguidas todas as prescrições legais, estão sendo acompanhadas. Ou seja, cada vez que você faz um determinado tipo de decisão, e aqueles que envolvem transferência de responsabilidade, a legislação ela prevê uma vinculação entre o contratante e o contratado e a extensão dessas responsabilidades entre as figuras jurídicas, né? Então, tem uma série de incidências que são, às vezes, até impeditivos de um determinado negócio. Enfim, são aspectos que precisam e podem ser estudados dentro dessa visão mais holística de outsourcing que nós estamos dispostos a fazer, né? Nós já tivemos duas pessoas que se dispuseram aqui a estudar referente a esse assunto, né? Mas estamos abertos a mais pessoas que queiram. Então, nós também vamos disponibilizar para aqueles que desejarem a apresentação de hoje. Façam contato conosco, nós vamos disponibilizar para vocês o material. Enfim, temos percebido que são temas que acabam levando as pessoas a refletirem. O que aconteceu, inclusive, nas outras palestras, também acontece nessa. Acreditamos que as pessoas vão refletindo a respeito disso e estamos abertos a conversar também sobre isso nos próximos dias, né? Vou fazer uma chamada antes de você fazer a chamada, professora Maria Tereza. Eu vou continuar a discussão desse tema em um outro evento na terça-feira, dia 22 de maio, na ANEFAC, com a presença da Eliana Titonelli e do Fernando, que vão discutir, na ocasião, riscos trabalhistas. E, eventualmente, a gente vai citar
né, uma percepção muitas vezes errônea das empresas, que a terceirização é uma forma de reduzir o risco trabalhista. Será? Será? Né? Ou seja, isso a gente vai discutir. Não percam, então, na próxima terça-feira, dia 22, esse vai ser na ANEFAC. Se vocês entrarem no site da ANEFAC, vocês vão encontrar o link para esse evento do dia 22 de maio. Né? Ainda tem algumas vagas disponíveis e espero que vocês também possam participar. O público que está aqui presente, são todos convidados, e o público também da internet também está convidado à palestra da Eliana Titonelli, tá? Sobre riscos trabalhistas. Temos também uma sequência de novos eventos, né? Esse encontro que nós fazemos aqui faz parte da nossa proposta do grupo de estudos do mestrado profissional da FIPECAF em compartilhar conhecimento com a sociedade, as organizações, e gerar contribuições efetivas. Então, essa chamada que o Pascoal fez aqui para vocês é o seguinte: nós precisamos compreender melhor o que está acontecendo. Eu queria contar rapidamente, só para encerrar, né, um case, né, bem interessante sobre esses custos de transação. Né? Eu tinha uma organização que ela tinha como seu principal cliente um grande frigorífico, tá? E esse grande frigorífico construiu uma estrutura gigantesca e convidou alguns dos seus fornecedores a trabalhar bem próximo dentro da sua estrutura, na verdade, né? E é uma estratégia que as montadoras já fazem há algum tempo, né? Bom, no primeiro momento, o que aconteceu? O fornecedor específico que a gente analisou, né, ele viu uma grande oportunidade de reduzir custos logísticos ao trabalhar próximo daquele frigorífico, né, e realmente houve uma redução de custos logísticos. Mas eu vou encurtar a história por conta do nosso tempo que está chegando ao fim. 2 anos depois, essa empresa saiu, né, da instalação e voltou para o local onde ela estava anteriormente. Aí você pensa, poxa, o que aconteceu? Por que depois de 2 anos de tomar uma decisão tão importante, que muda, que é a estratégia, que muda toda a operação, envolve toda a empresa, depois de 2 anos ela voltou atrás e continuou no seu antigo lugar e voltou com os seus custos logísticos e passou a entregar? O que aconteceu? É por meio de pesquisas, de aprofundamento desse conhecimento que a gente consegue entender. Mas, na essência, houve ali uma redução de custos operacionais, mas um aumento significativo do custo de transação, né? Ou seja, ele perdeu oportunidade de fazer negócio com outras empresas. Ele aumentou a sua interdependência de tal forma que o seu desempenho futuro dependia agora do desempenho do frigorífico, né? Ou seja, algumas decisões que são tomadas visando exclusivamente redução de custos de curto prazo podem revelar uma surpresa negativa nos custos de longo prazo, especialmente nos custos de transação e na competitividade do negócio. Ok? Professora Maria Tereza, a senhora gostaria de fazer o anúncio dos próximos eventos? Eu agradeço a todos, o professor Pascoal, a participação de todos, a presença de vocês ao vivo e na internet, e estaremos sempre aqui dispostos a compartilhar o conhecimento e a receber de vocês conhecimento, que é dessa forma que a gente produz nosso trabalho aqui no mestrado profissional da FIPECAF. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, professor Pascoal, professor Rodrigo. Agradeço também a participação dos presentes, dos que estão nos acompanhando pela internet. E eu desejo que vocês tenham compreendido o que significa esses eventos para nós, esse grupo de estudos que somos nós, professores do mestrado aqui da FIPECAF, com professores da FEA USP, inclusive liderado pelo nosso diretor de pesquisa, que é o professor Fábio Tresati, que me pede hoje para representá-lo aqui. Eu traduzo esses eventos como uma experiência, né? Uma experiência na medida de dar uma resposta para o Tarcísio, né? O que nós estamos fazendo? O Tarcísio, ele tem um escritório, você é profissional da contabilidade, né? Então, na hora me ocorreu, como isso aqui é um ambiente para a gente refletir, me ocorreu de eu devolver a pergunta para ele, né? O que você tem feito
né? Para atrair para mudar, agora o link aqui com o que o Israel falou, para mudar, contribuir para mudar a cultura dos gestores de pequenas e médias empresas. Então, esse ambiente, né, a nossa proposta é justamente trazer esses temas para discussão. Porque nós também estamos fazendo a nossa parte, né? A academia, na medida que propicia as condições, o espaço para que a gente troque essas experiências, nós estamos fazendo a nossa parte. E eu considero, acredito que vocês também, né, o grupo, de uma forma geral, dos professores, que nós estamos conseguindo, aos poucos, mudar essa visão, né? E, inclusive porque estamos cada vez mais nos aproximando do mercado profissional. Porque esse é o 4º evento e cada vez mais nós temos tido assim, atingindo o maior público, né, nesses posicionamentos. Algumas coisas, alguns aspectos, né, precisam realmente ainda ser ultrapassados, né, principalmente aquela questão, muitos são convidados, falam assim, mas o horário. Então, assim, essa questão de horário, se é de manhã, se é de tarde, ou se é à noite, é uma questão de valor, né? Então, a importância, a prioridade, todos que estão aqui ou estão na internet deram prioridade porque considero que seja importante esse tipo de discussão para o bem do negócio, né? O próximo evento, não sei precisar a data, mas vocês serão avisados, nós vamos abordar agora as questões tributárias, né? Teremos aqui um especialista. Terceira semana de junho. Mas vocês receberão essa data, o convite, e peço também que divulguem os colegas, né? E nosso calendário de atividades, né? Que estamos assim, os temas nós temos, mas as datas nós vamos agendando à medida da disponibilidade e que a gente tenta conciliar, né, algumas variáveis que com muita antecedência às vezes não é possível. Então é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa? Então eu quero mais uma vez agradecer em nome do nosso diretor de pesquisa da faculdade, professor Fábio Fresati, meu nome, coordenadora do curso, a presença de todos vocês, seja, né, a presença de forma física ou virtual. Muito obrigada.